Graça e paz. Eu tenho dito que a palavra de Deus é como um leão. Você não precisa ajudar o leão. Você abre a jaula, solta o leão e o leão faz o que ele tem que fazer. E a palavra de Deus é assim. Você não precisa ajudar, você não precisa defender, nada disso. Até porque a palavra é o verbo de Deus, é o Filho de Deus, a palavra é o remo de Deus. É através dele, através da palavra, que tudo que foi feito se fez. E se a palavra é o Filho, e se o Filho é o leão da tribo de Judá, a palavra é como um leão. E eu quero liberar essa palavra hoje de uma forma muito especial. E vou explicar o quê. Fazendo uma live recentemente para responder perguntas aos alunos do curso de cura e libertação, em um dado momento eu disse que morrer é como dormir. Que nós vamos dormir e vamos acordar, ou para a vida eterna, ou para a vergonha e horror eterno. E aí, algumas pessoas que comentam lá nos meus vídeos não gostaram muito dessa palavra. Agora, eu não tenho outra para dar, porque essa é a palavra de Deus. Jesus um dia viu todo mundo se afastar, porque ele dizia a palavra e perguntou aos discípulos, e vocês, não vão me deixar? Todos já me deixaram. E um deles responde, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. E é uma palavra de vida eterna. Palavra de morte, ressurreição, é palavra de vida eterna. E eu quero compartilhar com você algumas coisas da palavra de Deus. A expressão dormir, ela é bíblica. Ela não foi inventada por mim. Eu quero trazer à sua memória o que está em 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo fala da ceia. Ele fala que alguns tomam do cálice e comem do pão indignamente e por causa disso, alguns estão doentes e não são poucos os que estão dormindo. Ele está alertando, olha, examine-se o homem a si mesmo, porque quem come do pão e bebe do cálice indignamente pode ter consequências espirituais, ou enfermidades, ou morte prematura. Quando ele fala não são poucos os que dormem, ele não está falando do sono do repouso, ele está falando do sono da morte. Ainda o apóstolo Paulo, na primeira epístola de Coríntios, capítulo 15, quando ele fala de alguns que questionam a ressurreição de Jesus, ele está falando da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição. Ele diz, olha, ele apareceu para mais de 500 pessoas, apareceu primeiro para Cefas, depois para os 12, e alguns dos que viram Jesus já dormem, já não estão mais entre nós. E ele continua dizendo, olha, e se você não acredita na ressurreição e você morreu em Cristo, você está dormindo para não ter mais resultado na sua história. Ou seja, se você está dormindo e não crê na ressurreição, a sua fé é vã e nós somos testemunhas mentirosos. Por quê? Os que dormiram em Cristo perecerão. Os que morreram em Cristo perecerão. E ele continua dizendo, entretanto é verdade que Cristo ressuscitou em 15:20, sendo ele as primícias dos que dormem, as primícias dos mortos, as primícias dos que dormem. E deixa muito claro que a morte significa dormir, significa sono. Em 1 Coríntios 11, que é a ceia, 28-30, muitos dos que tomam a ceia levianamente estão dormindo. Nós vamos aprender em Daniel capítulo 12, versículo 2, que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a morte e horror eterno. Vamos aprender em João 5, 28 e 29, que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Senhor e sairão, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Agora veja bem, 1 Tessalonicenses diz que 4,14 diz que em Jesus Deus trará em sua companhia todos os que dormem, todos os que estão mortos. 1 Tessalonicenses 4,15 diz, os que estiverem vivos até a vinda do Senhor
não serão arrebatados antes dos que estão dormindo. Então, vários textos bíblicos, e eu não preciso dizer mais, falam que há um sono, há uma dormida. E para o grande julgamento, serão acordados, serão ressuscitados dentre os mortos. Aí a grande dúvida, a grande história, a história de Lázaro, irmão de Marta e Maria, e a história do rico e do mendigo, o Lázaro mendigo, não é? Então vamos lá. Quando Jesus foi chamado pelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, para ir a Betânia, foi chamado para aquela aldeia, porque Lázaro estava doente. Jesus demorou, retardou propositadamente, porque ele queria mostrar o poder dele sobre a morte. Ele retardou, Lázaro morreu, Lázaro foi sepultado, e quando Jesus sabia que Lázaro estava morto, ele diz para os seus discípulos que Lázaro dormia. Lázaro dormiu. E aí os discípulos entendem, então ele não morreu. Então ele está descansando o sono do repouso. Aí Jesus diz claramente para eles, Lázaro está morto. Jesus está dizendo, olha, quando eu falei que ele dormiu, eu estou dizendo a vocês que ele estava morto. E aí você conhece a história, Jesus chega em Betânia e ressuscita Lázaro, chama Lázaro e tira Lázaro da morte. Jesus prova que um dia chamará a todos nós e ouviremos a sua voz e sairemos desse lugar de sono profundo. E aí a pergunta é, quantos dias Lázaro estava sepultado? 4 dias. Quantos dias ele estava morto? Não sei, ninguém sepulta na mesma hora que morre. Ainda mais num tempo em que as distâncias eram difíceis de serem alcançadas, porque não haviam aviões, era em lombo de animais. Quanto tempo demoravam para sepultar um morto? Não sei. Alguns dizem que eram 3 dias, que passavam bálsamos e arrumavam os corpos antes do sepultamento. Mas vamos lá, que fosse no mesmo dia. Lázaro, então, estava morto há 4 dias. Aonde estava a alma de Lázaro? E aonde estava o espírito de Lázaro? O espírito é o sopro de Deus. Deus sopra e faz do homem a alma vivente. Deus retira o fôlego e o homem morre. O espírito é o sopro de Deus, é o sopro de vida. É aquilo que no homem é vivo e vivo para a eternidade. Deus tira temporariamente. E a alma? A alma é o lugar do homem onde estão as emoções, intelecto, vontade. É pelas vontades da alma que o homem vai escolher o que é certo e o que é errado. É pelas vontades da alma que ele vai escolher o que vai resultar na vida eterna ou na morte eterna. Mas, enfim, aonde estava a alma de Lázaro? Será que Deus levou essa alma para o céu e depois trouxe de volta para o corpo de Lázaro? Não. A alma dorme junto com o corpo. Ela fica num estado que não sabemos explicar, mas ela volta quando o homem é ressuscitado dentre os mortos. Aí o argumento que as pessoas usam para dizer que isso não é real é a história do rico e do mendigo. A história de Lázaro, o mendigo e o rico, que fala para Abraão, olha, eu estou em tormento, eu estou aqui no fogo do inferno. Fala para Lázaro molhar o dedo dele para molhar minha língua. É claro que isso é uma parábola. É um sentido figurado, é uma alegoria usada por Jesus para falar de tormento e de viver no seio de Abraão, o lugar da bem-aventurança. O rico foi para o inferno, o pobre foi para o seio de Abraão. O seio de Abraão é o lugar da bem-aventurança, é o lugar da vida plena na eternidade. Por que é claro que isso é uma alegoria? Porque na minha Bíblia está no rol das parábolas. Parábolas eram histórias. Histórias que continham mistérios do reino dos céus. Um dia um discípulo fala para Jesus, por que o senhor fala através de parábolas? Ele diz, porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a vós eu explico. Aos discípulos, ele explicava o sentido da parábola.
E a parábola do rico e do mendigo diz assim: havia certo homem, é uma história. Jesus está contando uma história para dar a entender que haverá pós-morte um lugar de tormento, um lugar de plenitude de vida. Sabe por quê? Eu tenho certeza que é uma parábola. Porque se fosse um lugar onde a alma de Lázaro estivesse lá na vida eterna e a alma do rico estivesse lá na morte eterna, o corpo não estaria ainda. E sede, língua, é parte do corpo do homem, não é parte da alma. Ele diz: eu tenho sede, e peça a Lázaro que molhe o dedo e molhe a minha língua para aliviar o meu tormento. Outra coisa, o rico fala com Abraão: olha, Abraão, faz isso, manda Lázaro fazer isso, Lázaro molhar minha boca. Então, já que não pode, manda Lázaro falar com os meus irmãos, vai na casa do meu pai. Então, alguém no inferno está falando com alguém no céu, que é Abraão, e pedindo que Abraão mande que alguém que está no céu vá cuidar de alguém que está na terra. É claro que é uma parábola. É claro que é uma parábola, porque ao homem é dado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. E se nós acreditássemos que a alma vai para um lugar e depois volta para o corpo, nós estaríamos anulando o que está escrito na palavra, o grande julgamento. Estaríamos anulando aquilo que Jesus fala, que no último dia que ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Estaríamos anulando o que está escrito em Apocalipse, o grande julgamento. Mateus 25, 46 diz: serão separados e destinados um para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Apocalipse 20, de 11 a 15, a palavra garante que a morte entregará a todos. Os que estão dormindo, entregarão a todos para serem julgados. Não haveria razão uma alma ir para o inferno, ir para o céu, depois voltar para passar pelo julgamento e aí ser condenado para céu e inferno. Seria algo completamente fora do que a palavra ensina. A grande verdade é quando lá na parábola de Lázaro, e do rico e do mendigo, fala do seio de Abraão. Está falando da bem-aventurança, da vida eterna, da vida plena. Por exemplo, Mateus capítulo 8, quando fala da cura do leproso, quando fala da fé, quando fala daquele criado do centurião, que o homem falou: manda uma palavra, Jesus, e meu servo será salvo. Depois de Jesus falar que nem mesmo Israel achou tamanha fé como naquele centurião. Versículo 11 de Mateus 8, Jesus fala: digo-vos, pois, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino das trevas serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, muitos virão do Ocidente, do Oriente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, com os patriarcas, com aqueles que estarão também na eternidade. É uma alegoria. É o Senhor dizendo: olha, vocês viverão juntos na eternidade. Os salvos viverão juntos na eternidade. Enquanto não houver o julgamento daqueles que estão mortos dormindo, enquanto não separar aqueles que estão escritos no livro da vida, que ouvirão: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Enquanto esse trono branco não for instalado, como está escrito lá em Apocalipse 11, 20, de 11 a 15, enquanto não estiver assim, nós todos estaremos dormindo, todos. E Jesus assegurou para nós que todos ressuscitarão. Ele é as primícias dos que dormem. Ele saiu do sono da morte e ressuscitou. E todos nós ressuscitaremos. Todos nós, os que estão vivos, não serão arrebatados antes daqueles que estão dormindo. A palavra é clara ao dizer isto. Primeiro, os que dormem do pó da terra ressuscitarão, serão arrebatados, e em seguida
os que vivos estiverem na volta de Jesus. Todos dormiremos, todos, e todos acordaremos. E ao acordar, nós seremos separados para onde iremos. Uns irão para a vida eterna, outros para a morte, horror eterno. Não é Deus que determina isso, mas é Deus que julga as nossas escolhas. As escolhas são nossas, as nossas escolhas determinam a nossa eternidade. Eu já ministrei sobre isso, tem uma palavra minha no YouTube. É a escolha feita pela minha alma que junto com o meu corpo vai para o inferno, se eu escolher mal. É a minha alma que escolhe o que é certo quando eu me decido por Jesus, quando eu entrego a minha vida, quando eu decido me limpar, confessar os pecados. É o homem que se limpa. A noiva a si mesmo se atavia, está escrito. Quando o homem decide usufruir dos benefícios da cruz para se limpar, salvação, cura, libertação, ele está escolhendo a vida eterna. E a alma dele é que escolheu isso. É na alma que estão as decisões. E é nessa alma que vai ficar definido para o lugar onde eu vou. E essa alma julgada junto com o corpo. Se ela veio para a corrupção do corpo, ela também vai penar eternamente. E se ela veio para a salvação do corpo, porque tomou decisões certas, ela vai também eternamente viver na bem-aventurança. Então, queridos, queira ou não queiram, a palavra diz que estamos dormindo quando morremos. Queiram ou não queiram, o homem dorme e vai aguardar o dia do juízo final. Não vai para lugar nenhum antes disso. Aí a pergunta é, e como fica aquela história de Jesus dizer para o malfeitor da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Então aquele moço não foi para dormir? Não vai ressuscitar junto com todos os mortos? Não ressuscitará no dia da volta de Jesus? Claro que sim. O tempo para Deus é diferente de tempo para nós. Um dia para Deus, 1000 anos como um dia como 1000 anos. O kairós de Deus é diferente do nosso. Um dia Deus falou para Josué, entreguei Jericó nas tuas mãos, mas Jericó só caiu 7 dias depois. Quando Deus fala hoje, Ele está determinando o dia e a hora, que para ele já chegou. Mas para aquele moço vai chegar no dia da ressurreição dos mortos. E essa é a palavra. O leão está solto. Queremos ou não queremos, é a verdade de Deus. Deus abençoe.